Sem Censura, é a Foco TV em parceria com a TV Valparaíso de Goiás. Hoje nós vamos receber, que já se encontra aqui do meu lado, é o Dr. Marcos Vinícius, que é o secretário de Infraestrutura de Valparaíso de Goiás. O programa Sem Censura tem um quadro que é o mais esperado, que é o de 0 a 10, que nota você dá? Daqui a pouco eu vou falar o nome das pessoas que o Dr. Marcos Vinícius vai dar a nota e falar por que o valor da nota. Boa noite, Dr. Marcos Vinícius, seja bem-vindo ao programa Sem Censura. Boa noite, meu amigo Antônio Sátiro, boa noite aí a todos, TV Valparaíso, Foco TV, todos que estão acompanhando aí, uma boa noite para a nossa cidade de Valparaíso e toda a região. Existe nas redes sociais, esses dias somente, tem aqueles que do pior, melhor. Ontem mesmo começou um período chuvoso, que ainda não é inverno. Aí todo mundo começa a falar, né? Que Valparaíso é isso, Valparaíso é aquilo, Valparaíso é... Eu falei, eu vou trazer o Dr. Marcos Vinícius para falar sobre as obras que vão ter continuidade, né? Tanto do Anhanguera, como da Feira do Jardim Céu Azul também. Os feirantes fiquem tranquilos. E quem vai falar melhor para você, no decorrer do programa, obviamente, é o Dr. Marcos Vinícius, né, que é secretário de Infraestrutura. E muitas outras coisas ele vai falar. Coisas que você não sabia, né, ou estava duvidando, ou estava ainda se questionando, ele vai esclarecer para a população de Valparaíso de Goiás. Que eu acho que essa gestão ela tem um trabalho, uma preocupação muito grande, que é com a população de Valparaíso de Goiás. As críticas existem, obviamente, todos os segmentos existem os críticos, mas e muitos dos críticos, muitas vezes, não são todos, obviamente, que desejam o mal. Às vezes eu não consigo entender. Você mora na cidade, né? Você é morador da cidade, como eu sou morador da cidade, sou um cidadão e torço para que minha cidade não dê certo. Então existe muitas pessoas do contra, que ao invés de ajudar, ao invés de colaborar, ele atrapalha, ele critica, ele dissemina fake news, coisas horríveis para a sua própria cidade. E isso, o Dr. Marcos Vinícius vem sofrendo, obviamente, que é uma secretaria, né, muito complexa, que eu falo, né, Dr. Marcos Vinícius, nesse sentido de... Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, esse que eu estou comentando aqui, sobre isso. A gente está entrando agora num período crítico, na verdade ainda não, porque quem é mais antigo sabe, que já viveu em roça, sabe que essa chuva agora é o que? A chuva do caju, a chuva da manga, né? Exatamente. Lá no Nordeste, é a chuva da manga ou do caju. Aqui também não é diferente. Então, aí, lá, essa chuva é uma chuva passageira, então a gente espera aí que a gente venha com mais um período de estiagem para poder concluir as obras, principalmente de drenagem que a gente tem na cidade. Nós temos algumas intervenções que estão sendo feitas no município nesse momento. A principal delas hoje é o que nós temos do consórcio Anhanguera, uma obra de 60 milhões e que vai estabelecer os troncos principais de drenagem no bairro Anhanguera. Com esses troncos principais, você dá um passo inicial para poder resolver de vez todo o problema de saneamento no bairro Anhanguera, uma vez que, além desses 60 milhões que a gente tem para poder investir no bairro Anhanguera, agora na área de drenagem e pavimentação, nós, através do prefeito Pablo, que inclusive esteve hoje no Ministério e tem lutado muito, nós temos aí o PAC, que deve se tornar realidade nos próximos meses, e a gente deve ter aí até o mês de fevereiro para poder fazer a primeira medição do PAC. Então, 60 milhões de recurso próprio investido através da questão de um empréstimo que a Câmara aprovou e liberou para que o prefeito pudesse fazer essa intervenção.
somados a 116 milhões. Então, são quase 180 milhões de investimentos só no bairro Anhanguera, um bairro que recebe o maior investimento da região. Então, o bairro Anhanguera hoje vai transformar esse recurso liderado pelo prefeito Pablo, gerido por ele, vai transformar a realidade do bairro Anhanguera. Os moradores podem ter certeza que nós estamos preparados para poder fazer essas intervenções e garantir aí o fim do sofrimento. Bairro Anhanguera, Sati, a gente precisa fazer essa avaliação histórica. É muito importante que o morador tenha isso no coração. O prefeito Pablo que sempre fala que a gente tem que fazer política olhando para frente, nunca por retrovisor. Mas eu digo que a gente precisa fazer uma avaliação do que aconteceu lá atrás para que hoje nós estivéssemos vivendo esse momento tão delicado em relação ao saneamento no bairro Anhanguera. Lá atrás, autorizaram a construir diversos condomínios. E isso acabou fazendo com que a água que descia dentro do setor de chácaras fosse direcionada pelo pavimento. Só complementar aí o que você está falando, eu citei até em alguns grupos, que uma chácara que tinha uma família foi liberado e construído um condomínio para 50 famílias. 50, 60 famílias, no mínimo. 50 quando o condomínio é de pequena médio porte, né? Você então, tem um condomínio lá com 200 unidades. Isso é um impacto muito grande nesse sentido que você está falando. Pode continuar. Isso, então, a água que antes descia no setor de chácara, dentro de um setor de chácara, inclusive o nome do bairro até hoje, Setor de Chácaras Anhanguera. Exatamente. Desculpa. Ela começou a ser direcionada para algumas ruas. Por quê? Foi construindo os condomínios e essa água que descia por dentro da chácara começou a descer na rua. Então, essas ruas batendo nos condomínios e direcionando, né? Uhum. Com a impermeabilização do solo, fez com que dificultasse ainda mais a drenagem e essa água começou a descer com cada vez mais força e velocidade, causando os danos que a gente tem lá hoje. Então, é necessário que a gente faça essa avaliação histórica, porque lá atrás, quando da aprovação da construção desses condomínios, e você aí do bairro Anhanguera, que está aí ouvindo a gente agora... os mais antigos, né? Não, mesmo os mais novos, pergunte quanto tempo tem que o seu condomínio foi construído. Porque os mais novos, você está esclarecendo para eles, né, para os que chegaram agora, mais recente, o que aconteceu. Uhum. Né? Porque muitas vezes eles não sabem ver algumas TVs aí falando e gravando algumas coisas, mas ele não sabe da verdade, né, do que você está falando agora, que é a verdade, porque a causa de tudo isso que foi uma tragédia anunciada, digamos assim. Isso. Uma tragédia anunciada, justamente Exatamente. Isso. Então, quem chegou em Valparaíso, é morador do bairro Anhanguera, que está aí há 4, 5 anos, pergunte quanto tempo que o seu condomínio foi instalado. Da construção do seu condomínio, você pode colocar aí um ano e meio para trás, que foi quando o período que ele foi aprovado. Na época da aprovação do condomínio, devia ter se pensado em soluções urbanísticas para poder resolver um problema que foi gerado hoje. Se lá atrás, na construção, a prefeita, que não era o prefeito, era a prefeita, tivesse exigido drenagem, tivesse exigido meio-fio, tivesse exigido um asfalto quente, um asfalto de qualidade, para poder suportar toda essa água que desce, não teríamos esse problema hoje. A população não estava sofrendo. De forma nenhuma. E além disso, somado a toda essa situação que causa uma revolta muito grande nos moradores, você tem também uma outra situação que também não foi pensada pelo poder público na época, que não se projetou isso. Você não tem uma área para a construção de uma escola, de um posto de saúde, de uma praça, de uma quadra. Você não tem área pública dentro do setor de chácaras Anhanguera, que é hoje o segundo maior adensamento demográfico de toda a região, só perde para o sol nascente. Então, Anhanguera é hoje o local com mais moradores por metro quadrado de toda a região, só fica atrás do sol nascente. Então, você imagina o que é isso? É muita gente num pequeno espaço
e que acaba que existem diversas demandas. Então, quando você faz gestão pública, quando você está gerindo o bem público, você tem que pensar no futuro. Se você faz pensando só no agora, você está desconstruindo o que vai acontecer lá na frente. Então é por isso que você tem que pensar que quando um construtor constrói um condomínio, ele tem que deixar algum benefício para a cidade. Porque imagine só, um condomínio de médio porte no bairro Anhanguera que tem 100 unidades. Certo? Cada unidade vendida a 120, 130, até 150 mil reais. As 100 unidades, faça a conta aí para ver quanto vai dar. É um absurdo não se deixar nenhum benefício para a cidade. É um absurdo você fazer um pavimento de qualquer forma para poder aprovar um financiamento pela Caixa que exige a pavimentação e não deixar uma drenagem, não deixar uma calçada para ter acessibilidade. Então, lá atrás não se pensou na cidade e é muito mais difícil você consertar o que está errado do que você fazer certo do zero. Então, essa é a demanda grande que nós temos em Valparaíso hoje. Para você ter ideia da dificuldade que nós temos agora, a obra, inclusive passamos hoje o dia inteiro em reunião para começar a planejar a retomada da obra. A obra que nós acabamos suspendendo para que, primeiro, a gente conseguisse o licenciamento ambiental, uma vez que o dissipador está fazendo um lançamento dentro de uma área particular, e essa área particular, onde passa o córrego, que nós vamos fazer o lançamento de toda essa água que desce na Anhanguera, ela é necessário que se faça o licenciamento, até porque a quantidade de água que vai descer e vai ser lançada no córrego é muito grande para evitar com que a gente tenha problemas igual a gente tem hoje. No próprio bairro Anhanguera, que tem erosões no córrego José Manuel, que são erosões que causam muita preocupação no ente público. Então não adianta eu fazer a obra de qualquer jeito, sendo que daqui 5, 10 anos nós vamos ter um problema muito maior de uma erosão dentro de uma área particular. Uma área que hoje é uma área que está inabitada, mas é uma área particular, que daqui a pouco vira um condomínio. Se você faz o lançamento de uma maneira errada, tá daqui a pouco condomínio com risco, com defesa civil, você tendo que tirar essas pessoas de casa. Então, nós vamos fazer a obra do jeito certo, uma obra que vai ter durabilidade, uma obra que os moradores lá na frente não vão olhar para trás e falar, pô, vieram aqui, fizeram uma obra de qualquer jeito e agora está causando o transtorno que está acontecendo. A coisa mais séria do que você possa imaginar. E muitas vezes você que é morador do setor de Chaquinhaguera, que já mora aí há algum tempo também, não conseguia imaginar, né, o problema, que é um problema grande, né, como o Dr. Marcos Vinícius falou, é um problema grande. E é melhor solucionar, fazer uma coisa bem feita do início do que agora nas condições que está o setor de Chaquinhaguera para poder resolver uma coisa que está muito complicada. Mas uma coisa é a gestão, que a gente pode ver quem é cidadão, quem quer ver o que acontece em Valparaíso de Goiás, né, sabe da diferença das coisas que foram feitas e das coisas que estão sendo feitas a partir de agora. A partir de agora que eu falo, a partir da gestão do prefeito Pablo Mossoró. É o exemplo, a feira, né, que passou muitos anos que vivia o feirante ouvindo apenas promessas e mais promessas de alguns gestores que passaram, e todas as eleições apareciam essas promessas na feira do Jardim Céu Azul. E hoje está completamente diferente. Vai ser um exemplo, um modelo de feira. Então aí tudo isso que você está falando. Estão fazendo as coisas, mas estão fazendo as coisas bem feitas. Porque vai ser para você, para o seu filho, para os nossos filhos, né? Que vão continuar vivendo em Valparaíso. Então, o Valparaíso está sendo construído de uma maneira muito diferente e a coisa de uma maneira assim mais humanizada. Eu posso dizer, uma coisa mais humanizada. Não, hoje, na cidade de Sátio, nós temos 150 milhões de investimentos. Quando a gente assumiu a Secretaria de Infraestrutura, o presidente falou, olha, vamos fazer um levantamento de todas as obras que estão paralisadas e vamos concluir essas obras.
nós tínhamos obras que estavam 17 anos paradas. Imagina uma obra de 17 anos abandonada. O posto de saúde do lado do batalhão, que ela estava há 8 anos parada. Não, e aquela quadra ali no Jardim Céu Azul, que tinha só a cobertura lá, como é que chama lá? Fizeram, aí o prefeito foi lá, fez a quadra, fez uma arquibancada. Justamente. Também, que era um galpão abandonado, né? Era um galpão abandonado de muitos anos mesmo. Não, o próprio centro comunitário, que a gente conseguiu revitalizar. Essa obra de 17 anos, quem entra ali para ir para a cidade ocidental, tem um posto policial, em frente à faculdade Unidesc. Aquela área ali ainda é Valparaíso, pouca gente sabe, acho que lá é ocidental. Ali é a área de Valparaíso. Nós estamos fazendo a referização lá, junto com o Tenente Hélio, para que a gente possa instalar o primeiro batalhão do Tático em Valparaíso. Então, que vai ajudar aquela região, Esplanada 5, Santa Rita, Marajó, Ipanema, Araruama, a região ali do Jardim Zuleika, em Lusiane. Então, vai dar um suporte muito grande. É uma obra que estava abandonada e que hoje tem efetivo, tem gente trabalhando e que a gente em breve vai fazer a inauguração. A obra do centro comunitário, conseguimos revitalizar o centro comunitário, entregar o centro comunitário, reformamos as 2 quadras da vila. Eram 6 escolas que estavam completamente abandonadas. Doutor Marcos E a Vinícius, gente conseguiu, e aí a comunidade tem que entender que, além do trabalho de licitar e retomar essa obra, são obras que, por exemplo, o posto de saúde do lado do batalhão no Valparaíso 2, era uma obra que era com recurso federal. Então a gente tinha que desbloquear esse recurso, que estava paralisado, apresentar documentação, prestar conta, explicar o porquê dessa obra do jeito que estava, para aí sim licitar novamente e poder garantir a eficiência do equipamento público. Então, hoje, naquela obra que estava abandonada, do lado do batalhão, se tornou a maior referência na região em tratamento de diabético e hipertensão. Esse posto, essa unidade de tratamento de diabetes e hipertensão, só tem em Valparaíso e em Goiânia. Imagina só que avanço que nós estamos tendo na cidade. A gente tem hoje na cidade uma escola de primeiro mundo para atendimento de crianças com necessidades especiais. Então, assim, a gente tem uma cidade que cresceu demais e do penúltimo censo para o último censo está entre as 100 cidades que mais cresceram no país. Nós estamos na 3ª menor cidade do estado de Goiás em extensão territorial e na 6ª maior em população, na 7ª maior, mas se você pegar de forma prática, já é a 6ª maior em população. Então, é um adensamento demográfico muito grande, é muita gente por quilômetro quadrado, se assemelha inclusive ao estado de São Paulo. Então, é o maior adensamento demográfico do estado de Goiás. Então, cresce muito rápido. A gente acaba que, com esse crescimento, você tem uma necessidade da comunidade que também cresce muito maior do que em outras cidades que não tem esse crescimento pujante como é Valparaíso. E isso acaba gerando uma grande dificuldade de você compartilhar, você fazer, garantir o atendimento à necessidade da comunidade com o que a gente tem de recurso. Então, esse é o grande desafio. Inclusive, eu tenho dito isso muitas vezes para que o morador consiga compreender um pouco do que é o desafio de administrar Valparaíso e de como o prefeito Pablo Mossoró tem feito isso de maneira exemplar. Valparaíso hoje é uma cidade completamente diferente do que se via 6, 7 anos atrás. Então, 150 milhões em obras, mais de 60 obras sendo executadas na cidade, são mais de 1 milhão de metros quadrados de recapeamento na cidade. Imagina o que é isso, mais de 1 milhão de metros quadrados de recapeamento. A gente pegou a cidade com menos de 30% de cobertura de drenagem, a gente já conseguiu dobrar esse percentual. Então, as obras que a gente tem feito na cidade são obras que têm a garantia de estar sendo executada com drenagem. Se você pegar em metro linear, são 40 quilômetros de rede de drenagem. Você sai daqui de Valparaíso e chega a Brasília, só com o que a gente está executando de rede de drenagem de águas pluviais. Então, são dados importantes. Quando o prefeito Pablo assumiu a cidade, não tinha uma lâmpada em LED.
A gente já está agora com E hoje 65% do parque de iluminação com LED. Então, esses avanços, eles acabam representando uma mudança significativa. Para você ter ideia, Sátiro, eu falo, e é importante a gente tocar nesse assunto também, porque Valparaíso, que era um local que não se tinha espaço, estou aqui em Valparaíso desde os 2 anos de idade. Chegamos aqui em 1990, que não tinha áreas para poder ter diversão e lazer da família. Você não tinha praça, você não tinha parque. No mês de abril, o prefeito Pábio, entre inauguração e lançamento de obra, ele fez mais praças do que todos os prefeitos fizeram numa só gestão juntos durante 4 anos. Só no mês de abril. Só para poder reforçar o que você está falando, alguns até que fizeram algumas praças, mas que foi necessário praticamente refazer a praça. Como você está, né? Na verdade isso foi praticamente refeita. Praça, colégios que detonado, acabado, coisas mal feitas, Chovendo, e foi preciso refazer. Aí os caras, algumas pessoas criticam, não, mas o prefeito Pablo Mossoró não construiu nada. Mas construir para quê? Se as coisas estão tudo detonadas, deixaram tudo detonado. Uai, construir ou refazer o que está mal feito é preferível que a população, claro que a população vai aceitar uma coisa dessa, refazer do que deixar uma coisa abandonada e fazer outra coisa. Fazer um colégio, fazer outra praça. Né? A gente conseguiu reformar vários equipamentos públicos e conseguimos construir muitos. Agora, ninguém está aqui dizendo que a gente vive no mundo das maravilhas, não. Pelo contrário, o Valparaíso tem muitos problemas de infraestrutura que precisam ser melhorados. O que a gente está querendo dizer é que o prefeito Pábio conseguiu fazer, e não é só fazer muito, ele conseguiu fazer muito mais do que qualquer outro gestor já fez antes no comando da prefeitura. Então, revitalização de diversas unidades de saúde, construção de unidades de saúde, a reforma da Praça do Céu Azul, que deu uma outra cara para a Praça do Céu Azul. Para você ter ideia, Sátiro, lá campo sintético. Pois é. Hoje nós estamos com a obra ali o mesmo espaço que a gente tem no Céu Azul, nós vamos ter atrás do ginásio Jardim Oriente. Já está todo concretado, já vamos iniciar agora a instalação da grama sintética, já iniciamos a reforma do ginásio do Valparaíso 2. Então, assim, a gente tem feito muitas intervenções. E essas intervenções, elas chamam a comunidade. Olha só, a Praça da Itapaá. Praça da Itapaá era um local que o morador da Itapaá tá aí sabe. Quem for morador aí do Valparaíso 1, pode comentar aí, porque sabe que eu estou falando a verdade. Era um local de venda, comercialização de droga, de assalto, de prostituição. A gente não precisou sequer reformar a praça com uma atitude de gestão, junto com o Ricardo Viana, vereador Jorge Recife. A gente conseguiu transformar um espaço que era subutilizado num espaço da família. Hoje, se a gente sair daqui e ir para a Praça da Itapaá, tá a família de Valparaíso lá, comendo um cachorro-quente, fazendo um lanche, e nós estamos com a praça licitada. O prefeito vai executar a reforma de toda a praça da Itapaá, porque a comunidade se envolveu tanto com esse equipamento público e começou a participar da praça, que agora a gente entende que tem que mexer, já está na hora. Então vamos reformar tudo, 100% da Praça da Itapaá também. Bacana. E no quadro de 0 a 10, esse quadro que é bem esperado, que o cara treme na base quando a gente fala desse quadro, mas é necessário. Você vai votar. De 0 a 10, você vai votar. De 0 a 10, no quadro de 0 a 10, que nota você dá? Leda Borges, deputada federal. Temos o Plácido Cunha, vereador. Temos aqui Fred Linhares, deputado federal. A deputada tem hoje uma carteira de emendas muito grande.
e ela tem a chance de fazer o que ela não fez nos 2 mandatos dela. Dá a como deputada. nota, depois você fala o comentário. Não, eu vou dar a nota, vou fazer o comentário primeiro, porque a nota, ela passa pelo que ela vai fazer. Ela está como deputada federal e a gente tem, se ela cumprir o compromisso dela de mandar os recursos lá, ela falou que vai mandar 40 milhões em emendas no primeiro ano. Vamos para isso? É. Se ela mandar os 40 milhões, é nota 10. Não, Se ela não mandar nada, ela tá nota 0. Ela não pode fazer igual ela fez como deputada estadual. É simples, ela tem que fazer diferente. Ela teve a chance dada pela comunidade. Então eu vou deixar um 0 e um 10. Esperando que ela... Vai depender dela. A nota dela vai depender da ação dela. Esse é a figura, viu, meu filho? E depois eu vou te fazer uma pergunta aqui. Beleza, vamos aceitar isso aqui, porque você é o cara. De 0 a 10, que nota você dá para o vereador Plácido Cunha? O Plácido eu vou dar nota 8 para ele. 8, bom. Podia ser 10. Vai ser 8 porque ele está aí sondando outros partidos para sair do Avante. Aí eu fiquei meio com ciúme. Mas é um grande vereador, conhece bem Valparaíso, um cara articulador e que, sem dúvida nenhuma, tem feito um bom trabalho como vereador e é da base do nosso prefeito Pablo. Está lá defendendo o nosso prefeito, mas defendendo as ações de governo. É da base. Está em cima do muro. É da base, ele é da base do prefeito e vai seguir aí para o ano que vem. A sua orientação, se ele tiver. Você está dizendo então? Se ele ficar no Avante, eu tenho convicção que ele vai caminhar com o candidato a prefeito. Se ele sair, eu tenho certeza que ele vai ouvir o prefeito e também vai caminhar com as decisões que o nosso prefeito Pablo tomar. Olha. De 0 a 10, que nota você dá para Saneago? Saneago, esse calo, saneamento básico de Goiás. Vou dar nota 3 para Saneago. E é 3 porque ela tem bons servidores, quer dizer, não são todos, viu, gente? Mas tem bons servidores mas a empresa em si tem prestado um péssimo serviço na nossa cidade. Precisa fazer os investimentos para que Valparaíso consiga, primeiro, alcançar o marco do saneamento, cumprir o que eles estabeleceram, eles mesmos estabeleceram lá atrás no contrato de programa que não foi cumprido as metas. Então são metas que foram definidas e que não foram cumpridas e que isso está gerando um transtorno muito grande para Valparaíso. Se hoje a gente ainda não está executando o PAC, isso é graças a um desserviço que a Saneago teve no município e que não fez os investimentos. Com altos salários nos cargos do alto escalão da Saneago, salários que por vezes são mais que 100 mil reais por mês que tem alguns servidores que ganham. Então, imagina que para você pagar o salário de um diretor da Saneago, você tem que pegar todo o bairro Jardim Oriente e uma parte do Morada Nova para pagar por mês o salário dele. Então, eu acho que a gente precisa rever toda essa situação com a companhia para que, em vez de estar pagando salário alto para diretor, tem que estar fazendo investimento na cidade. Se está fazendo investimento pagando salário alto, aí é uma situação da companhia. O problema é quando o processo é inverso. Você tem um alto salário para um diretor e aqui na ponta você tem um baixo investimento, ou melhor, nada de investimento, causando aí um sério prejuízo para Valparaíso de Goiás. Então, o salário de alguns diretores aí dá para fazer muita coisa nesse... É simples. Dá para fazer muita Portal da coisa. Transparência digital Google. Sabe Dá Google? para fazer Entra muita no Google, coisa. dá um Google aí, ó. Você Quem tá tem um ouvindo chat a gente? de Guerra, rapaz. Quem tá ouvindo a só o gente aí, salário ó? do diretor. Tem muita gente aí. Ó, tem Janaína, Daqui a pouco vai ter mais gente ainda assistindo. Luísa Raquel, Vai ter muita Francisco Miranda. Vai lá, Francisco Miranda. Vamos dar um Google aí agora. Você vai digitar aí, Portal da Transparência Saneago. Entra no site da Saneago. Vai lá na parte da Portal da Transparência e procura lá o nome dos diretores. E aí você coloca um por um e vamos dar uma olhada no salário deles. Aí você vai pegar a sua conta de água. Esse salário é mensal? Mensal. Você pega a sua conta de água, vai pegar a conta de água do último mês e o valor que tiver na sua conta você divide pelo valor do salário dele e vê quantas unidades em Valparaíso
são necessários para pagar por mês o salário de um diretor da Saneago. Amigo, desse jeito você tá achando agora tá difícil, hein? A gente precisa de apoio, a gente precisa de... Você aí, você tem pessoas aqui de Valparaíso que hoje exercem cargos estratégicos dentro da Saneago e que precisam se movimentar para que a gente consiga fazer valer os investimentos na cidade. Então você faz investimentos na cidade, às vezes sem rede de esgoto. Eu não sabia. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sabia que um diretor ganhava mais de 100 mil reais. Tem diretor ganhando 60, tem diretor ganhando 50, tem diretor ganhando 80. É demais. E aí as más línguas dizem que tem diretor que ganha 100. Mas enfim, para vocês terem ideia, a gente fez um investimento agora de 2,5 milhões pavimentação no bairro Esplanada 1. Nós recuperamos 100% do pavimento. Os moradores do Esplanada 1 sabem que a gente ficou quase 3 meses aguardando a Saneago fazer o investimento de esgoto e água no bairro para que a gente pudesse depois fazer a parte de recapeamento. 3 meses aguardando, a Saneago não fez a parte de esgoto e nós tivemos que executar, porque não tinha como deixar os moradores com a pavimentação crítica que tinha lá, o pavimento desde a fundação do bairro nunca tinha recebido qualquer tipo de investimento, então a gente precisava fazer o recapeamento e não podia deixar também alguns moradores que estavam na poeira lá aguardando a boa vontade da Saneago. Foram 3 meses esperando e aí quando os moradores já não estavam aguentando mais, a gente teve que retomar a obra e fazer os investimentos, porque se a gente espera a Saneago, a gente estava até hoje lá aguardando. O que vai acontecer? Para cumprir o marco do saneamento básico, que é uma legislação federal e que impõe metas a todas as companhias de abastecimento de água e tratamento de esgoto no país, a Saneago vai ter que ir lá no Esplanada 1 agora, nos próximos meses, aí, anos, e vai ter que cortar o pavimento que a gente fez para poder fazer a rede de esgoto. Esse é o maior transtorno para o morador de Valparaíso. A Saneago vai fazer as intervenções, né, tanto na rede de água quanto na rede de esgoto, abre o buraco na rua e não tem coragem de voltar para poder tapar. Então, a gente acaba sofrendo muito e por isso essa nota aí para a Saneago. Falar em nota para a Saneago, você falou dos buracos que a gente faz no meio da rua aí e passa um tempo quebrando o carro aí falando mais assim. E a feira, a pergunta que não quer calar é dos feirantes. Já teve feirante falando ameaçando, já teve feirante falando tanta coisa. Não estou aqui para criticar os feirantes, não. Absolutamente. Então, grande respeito. Eu sempre falei que eu da imprensa, fui a única pessoa que sempre fui na feira antiga pedir para que as autoridades olhassem pela feira. Todo mundo sabe disso, eu tenho vídeos e mais vídeos gravados, repórter mosca, repórter cabeça branca, a gente encontrava muita coisa ali, cara, coisa só horrível, né? Na feira antiga, eu sempre pedindo, fiz a rádio da feira, justamente nesse propósito, para poder também ajudar a feira. Está sendo uma reforma linda, maravilhosa, vai ficar uma coisa, um modelo de feira nessa região aqui. Só que os feirantes não estão colaborando no sentido de não ter um pouco mais de paciência. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre a feira. O que aconteceu com a feira, houve uma paralisação e vai ter retomada agora. Isso vai acontecer? O que aconteceu na feira do bairro Salzão foi o seguinte, eu não julgo, até porque compreendo perfeitamente a situação dos feirantes. Exatamente. Porque meu pai foi feirante, eu venho de uma família de comércio e sei, tenho presenciado aos domingos a dificuldade que os feirantes estão sofrendo lá, principalmente agora que o período de chuva se aproxima. Exatamente. Nós fizemos uma licitação, essa licitação ela permitia com que o município pudesse fazer um aditivo contratual em até 50% do valor da obra. Ocorre que essa licitação foi feita numa modalidade que se chama tomada de preço, que vai até o valor, não pode superar o valor de 2.300.000 de investimentos. Quando a gente entrou na feira, e todo mundo sabe que quando eu vou construir do zero, eu consigo organizar um orçamento para poder
executar aquele serviço de forma mais prática. Quando eu vou fazer uma reforma, na hora que eu quebro uma parede, aí tem um cano, eu preciso trocar o cano. Na hora que a gente foi olhar o sistema de drenagem, estava todo entupido, a gente não podia deixar toda aquela água que desce do telhado da feira, ou a utilização da parte de esgotamento sanitário, das bancas de peixe, das bancas onde serão a parte de restaurante, lá de comércio de alimentos, esse esgotamento entupir e ficar brotando com mau cheiro dentro da feira. Então, a gente precisou aditivar esse contrato. Como esse contrato ultrapassava o valor de 2.300.000, ele entrava em outra modalidade de licitação, que aí já é a modalidade de concorrência pública. Então, a gente teve que fazer uma nova licitação para poder incluir outros benefícios. O que a gente fez? Alterou o projeto para fazer toda a parte de esgotamento, a parte de drenagem de águas pluviais. A gente teve que fazer a substituição de algumas tesouras. Quando tirou as tesouras de cima, as treliças de cima da feira, a gente viu que tinha algumas que não tinham sequer condição de ser utilizadas. E quem vai lá na feira ver, hoje é tudo novo. Então, a gente teve que retirar algumas coisas. Nossa, isso aqui está tudo enferrujado, isso aqui vai cair, isso aqui vai isso. Para garantir a cobertura e a parte de drenagem, a gente retirou uma parte do banheiro, da administração e fez uma alteração de projeto. Para poder licitar agora a parte do banheiro, a parte do almoxarifado, administração, palco e toda a urbanização da parte de fora da feira. O prefeito Pablo, a intenção dele sempre foi entregar a feira 100% pronta. E quem vai lá na feira hoje já vê a transformação daquele local, já é um lugar novo, já é um lugar diferente, demarcado, com um piso novo, cobertura nova, com a expansão que nós tivemos da área da feira, da cobertura da área da feira. Então, a intenção é entregar o melhor equipamento público, tanto para os feirantes quanto para os moradores da região e também para quem utiliza a feira, né? Para quem está indo para lá poder participar dessa que é uma das principais feiras da região. Com a demora na parte de licitação, o prefeito decidiu agora fazer a entrega da feira para que os feirantes retornem para a feira original e aí a gente vai dar continuidade na licitação para poder, após a licitação concluída, fazer a parte de urbanização do lado de fora da feira e também a construção do setor administrativo, da parte de almoxarifado e da revitalização dos banheiros. Lembrando que, Antônio Sátio, nós vamos fazer verdadeiramente uma completa urbanização de todo o espaço. Quem chega na feira hoje já se sente em outro local. Com a finalização de todo esse projeto, com essa nova licitação, quem chegar na rua já vai falar assim, olha, mudou tudo. Vamos fazer calçada em torno de toda a quadra, vamos revitalizar a quadra de esportes que tem lá próxima à feira, vamos fazer um recuo da parte da frente da feira para poder deixar uma parte de estacionamento, vamos fazer uma parte em bloquete naquela entrada da feira por trás do posto de saúde, para ser uma área de carga e descarga, tanto ali, onde também vai ter uma área de estacionamento, quanto na parte de trás, próximo à quadra de esporte, tudo em bloquete, intertravado, para também ser uma área de docas de carga e descarga, facilitando assim a vida do feirante. Nós vamos dividir por setor a feira vai contar com o administrador e nós vamos ter também a revitalização de todas as bancas. Então, o morador de Valparaíso que frequentar a nova feira do Jardim Céu Azul, ele vai perceber uma verdadeira mudança. Nós vamos colocar uma fachada na feira que é padrão shopping. Então, assim, a ideia é resgatar a dignidade do feirante com um local que consiga verdadeiramente... Da população também, né? Assim, junto com a população também, mas resgatar a dignidade do feirante, tendo um local digno de trabalho, que não seja insalubre como era antes, mas também resgatar a dignidade da nossa comunidade, que vai poder ir para um local limpo, asseado, um local organizado, um local que tem comando, que tem direção. Então, a ideia nossa é essa. Uma coisa importante também, alguns oportunistas vão deixar de ir na feira
na época da política e fazer promessas da reforma da feira, porque não vai ser necessário reforma nenhuma. Vai ser uma feira modelo feita pela gestão prefeito Fábio Mossoró. Lembrando, Antônio Sátiro, que o compromisso do prefeito para com os feirantes, que foi realizado na época da campanha, ele já está lá executado. A reforma da feira, ela foi feita e foi bem feita. Nós temos uma feira de primeiro mundo. O que a gente vai fazer agora é garantir uma maior satisfação do feirante e dos usuários. Então nós vamos colocar a tela para não ter pombo lá, para evitar com que os pombos fiquem ali na parte das tesouras enferrujando. Fazendo as cagadinhas deles, né? Em cima do feirante, em cima da planta, em cima do usuário da feira. Isso vai acabar. Nós vamos ter um banheiro que antigamente era um depósito. Hoje nós vamos ter um banheiro de verdade, com pessoas para poder fazer a manutenção do banheiro, a limpeza de forma recorrente, uma administração da feira, para quando tiver algum tipo de problema, você ter a quem buscar com a área administrativa, para poder receber o feirante, receber o usuário da feira. E nós vamos ter também um espaço para poder retirar todas as bancas, guardar numa área de depósito e poder utilizar aquele espaço para diversas atividades culturais e esportivas na cidade. Então, nós não vamos ter só um espaço para a feira no domingo. Nós vamos poder também utilizar a feira durante a noite, uma vez que a iluminação lá é toda em LED. A feira, quando você entra lá à noite, parece dia. Eu vou fazer o Recanto Nordestino lá na feira. Pronto, é justamente isso. A ideia é essa. Usar a bomba lá. Trazer o morador para dentro da feira. E arrochar. Então, durante a noite, a gente vai poder fazer uma feira da lua, para poder vender artesanato, roupa. Durante o dia, nós vamos poder trazer a comunidade para fazer aula de zumba, para poder fazer uma aula de dança, para poder fazer uma ginástica. Maravilha. Então é um espaço que antes era utilizado só aos domingos e que a partir de agora, graças ao nosso prefeito Fábio, vai ser um local de utilização diariamente pela comunidade do bairro Céu Azul e Valparaíso. Esse é o secretário, Dr. Marcos Vinícius. Se a gente pudesse, a gente passava mais tempo conversando com ele, mas o tempo é rápido aqui, o negócio aqui é corrido, como diz o outro. Mas tem mais um aqui que ficou aqui para você dar a nota, mas eu vou até deixar deixa de lado. De lado, esse aí não vale a pena nem falar o nome dele. Irresponsável, esse cara aí não tem então vamos deixar. Com o Valparaíso. Uma pergunta que não quer calar, que muitas pessoas me perguntam, e muitas pessoas mesmo. Você sabe que eu sou dono de sermão, eu ando na cidade e tudo que tem buraco dessa cidade eu ando. Você sabe disso. E as pessoas me perguntam, eu não sei. Vou perguntar para ele. Então, essa aí é mais comprometedora que o 0 a 10. Eu já sei a pergunta. Eu vai dando pergunta. Eu prometi para o meu público, né, para as pessoas que me assistem, então eu não posso deixar de perguntar, não. Você pode ser um provável pré-candidato ao Poder Executivo? Você responde, você você passa a pergunta. Eu faço questão de responder essa pergunta, até porque as pessoas têm procurado. Exatamente. Se existe essa possibilidade, se passa pela sua cabeça, como é que está isso? Hoje, dia 30 de agosto de 2023, eu sou candidato a resolver, junto com o prefeito Pablo, os problemas de Valparaíso. A eleição a gente vai tratar ano que vem. Eu acho que a gente não pode antecipar o processo, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque as pessoas até reclamam comigo, alguns amigos que torcem, que querem que isso aconteça, falam, mas você tem que falar que é pré-candidato. Não, eu acho que a gente tem que resolver os problemas da cidade, e eu estou no cargo que sou para poder ajudar o prefeito a resolver os problemas da cidade. Então, primeiro, nós vamos para a rua, vamos continuar fazendo um trabalho sério que a gente tem feito. Pavimentação do bairro Ipiranga, 30 anos a comunidade na poeira, na chuva era lama, e realizamos um investimento de 3 milhões de reais para poder fazer toda a parte de infraestrutura. Bairro Araruama, comunidade lá, seu Expedito, que está lá há mais de 30 anos, também aguardando tão sonhado asfalto, não acreditava que isso ia acontecer, e hoje está lá o bairro asfaltado. Esplanada 5, faltavam as ruas da parte de baixo do bairro,
asfaltando a Esplanada 5 todinha. Fizemos 100% do recapeamento da Esplanada 1. Vamos fazer 100% do recapeamento do Esplanada 2. Fizemos a principal de Santa Rita. Vamos asfaltar todo o Jockey Club e Vila Isabel. Vamos fazer Jardim Oriente. Vamos realizar 100%. São 10 milhões de reais de investimento no Jardim Oriente para fazer todo o recapeamento asfáltico no bairro Jardim Oriente. Fizemos toda a terceira etapa do bairro Céu Azul. E estamos fazendo modernização do parque de iluminação. Estamos construindo a primeira maternidade da região com recurso, que será mantida com recurso do nosso prefeito Fábio. Temos o primeiro centro de diabético e hipertensão, inauguração de mais de 20 praças, mais de 40 quadras poliesportivas. Então, assim, a gente tem hoje um resultado de um trabalho sério que foi feito, que está sendo feito pela cidade. Isso que eu falei, que está fazendo por amor ao município e um compromisso com o povo de Valparaíso de Goiás. Isso é o que eu tenho que dizer. E a sua resposta mostra o que eu acabei de falar, a sua maturidade, o seu compromisso com o povo de Valparaíso de Goiás, junto com o prefeito Pablo Mossoró. Sátia, para você ter ideia do que a gente conseguiu desenvolver, o prefeito Fábio, liderando esse time, conseguiu fazer, principalmente na estrutura da cidade. No início do governo do prefeito se gastava aproximadamente 3 milhões de aluguel de maquinário. Hoje, quando a gente gasta de 200 a 300 mil, com rolo pata, por exemplo, que a gente não tem, um rolinho que a gente não tem ainda. Hoje nós temos quase 20 caminhões na frota à disposição da comunidade. 3 pá carregadeiras, 3 retroescavadeiras, 2 bobcats, 3 trator, 2 roçadeiras, 2 mini roçadeiras, 2 caminhões pipa, uma moto niveladora. Então, isso é resultado tudo da prefeitura e muito desses equipamentos adquiridos com recurso da prefeitura. Para quê? Para que a gente pudesse virar a chave. O que a gente fez? Se a gente gasta 3 milhões com maquinário, vamos comprar um maquinário. Faz sentido. Imagina, você está lá pagando aluguel, se eu pago 50 mil de aluguel, não, peraí, eu vou comprar minha casa. Não é? Então hoje a gente tem esses equipamentos à disposição do povo de Valparaíso. E não é só o equipamento não, é um equipamento bem cuidado, com operadores que zelam como se fosse deles, porque eles sabem que são deles, tem investimento da contribuição deles ali. Conseguimos ampliar as equipes de roçagem, quem anda na cidade hoje está vendo. Se tiver mato alto, pode mandar que a equipe vai lá para poder fazer. A gente nunca chegou... Isso aí a população... A gente nunca chegou no mês de agosto com um mato estável como está. Nós temos equipe de manejo, fazendo retirada. Mas mesmo que você não fale, a população está vendo o que está acontecendo. Verdade. A gente tem tentado imprimir uma outra cara para Valparaíso. Exatamente. Agora a gente sabe que tem gargalos e que esses gargalos precisam ser resolvidos. Então, viaduto da BR-040. Esse viaduto já está licitado. JC Contígio, a empresa que venceu a licitação, a mesma empresa que executou a obra da terceira ponte em Brasília. Mesma empresa. Viaduto que vai ligar as marginais de Valparaíso. O recurso está na conta, a obra está licitada. Nós vamos ter um viaduto ligando o Costa para o Ipanema e aquela área ali atrás da Havan para o Marajó. A pessoa vai conseguir sair lá do Cruzeiro do Sul e chegar até o IP, em Lusiânia, tudo pela marginal, sem usar BR. Obra que nós já vamos começar a executar. Os viadutos do outro lado da pista, já estamos também na fase de projeto para poder executar. O BRT, um monte de gente aí colocando placa na BR para poder dizer... Tem muitos pais e muitas isso mães. Acontece? Isso acontece? Muitos pais Você e me muitas pediu mães. Você me pediu para avaliar uma pessoa aí. Já ouviu falar da cartomante com Alzheimer? Cartomante com Alzheimer é a pessoa que sabe tudo que vai acontecer para frente, mas esquece tudo que aconteceu para trás. Tem que colocar um outdoor dentro de Valparaíso falando do que aconteceu na época da gestão enquanto prefeita no bairro Anhanguera. Que tem responsável. E que hoje, aí agora o PAC está saindo, não, eu estou resolvendo o PAC. Mas, pelo amor de Deus, tem que ter responsabilidade, um mínimo de responsabilidade. Doutor, seus agradecimentos finais. Legal. Então, eu quero só agradecer a toda a comunidade
nós estamos hoje à frente do município de Valparaíso porque vocês deram essa oportunidade para o prefeito Pablo, e essa oportunidade que foi dada ao nosso prefeito, ela será retribuída com muito esforço, com muito trabalho. O Antônio Sátiro está aqui, que é testemunha viva disso. Chego todos os dias cedo, todos os dias de 6 às 6h30 já estou lá na DSG trabalhando, né? E não tem preguiça não. Se tiver que ir até 9, até 10, até meia-noite. Ontem choveu, a gente sabe os problemas da cidade, e depois da chuva eu estava na rua para poder ver se precisava de alguma intervenção. Então, nós vamos devolver esse reconhecimento que a comunidade teve com o nosso prefeito Pablo Mossoró, com muito trabalho, com muito esforço, e mais do que tudo isso, com muita responsabilidade. Valeu. Grande abraço a todos, Deus abençoe aí a todos. Todos meu vocês. Amigo Antônio, eu posso te falar o apelido? Não. Tu quer sacanear comigo, né? Esse vídeo foi. Vou falar não, vou deixar. Ó, na próxima entrevista eu vou contar o apelido do Antônio Sá. A todos vocês que ficaram conosco até agora, nos aturaram, muitíssimo obrigado. A todos vocês, um grande abraço e fique com Deus. Valeu.